O vídeo de hoje pode salvar a sua espiritualidade e te levar a um nível mais elevado de compreensão e percepção da realidade. Eu tenho certeza que as pessoas que assistirem a esse vídeo ficarão divididas em dois grupos. Primeiro, aquele grupo de pessoas que tiveram a sua mente iluminadas e expandida pela verdade e pela liberdade do Evangelho. O segundo grupo, por sua vez, serão daquelas pessoas que infelizmente tiveram a sua consciência cativa, alienada pela mentira, pelo engano e pela perversidade de um sistema corrupto, de um sistema manipulador, que é o sistema religioso. E o tema do nosso vídeo de hoje é: para servir a Deus, eu preciso ser evangélico? Esse é o tema do nosso vídeo. E eu tenho certeza que será um vídeo polêmico, porém esclarecedor para muita gente. Eu sou Charleson Silva e você é muito bem-vindo a esse canal. Antes de nós irmos ao vídeo, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos vídeos que nós postarmos aqui. E logo após a vinheta, vamos ao vídeo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que deveria ser a realidade de um evangélico. Ser evangélico deveria ser a característica de alguém que carrega em si as pautas do evangelho. Ser evangélico deveria ser as características de alguém que tem em sua essência a essência de Cristo, que tem o mesmo sentimento de Cristo, que tem as mesmas percepções de Cristo, que defendem os mesmos a quem Cristo defendia e que amam aqueles a quem Cristo amava. Essa deveria ser a definição de ser evangélico. Porém, infelizmente, o sistema religioso se apropriou desse termo evangélico e o associou a uma série de dogmas, de ritos, de preceitos, de leis, de regras humanas para prender, alienar e manipular pessoas. Por isso, eu faço uma distinção entre ser evangélico e ser alguém do evangelho. É diferente você ser um evangélico e ser alguém do evangelho. É muito possível uma pessoa ser extremamente evangélica, ser fanaticamente evangélica, todavia não carregar em si o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho. Porque o meio evangélico dos dias de hoje se tornou um mercado, como qualquer outro mercado, mercado financeiro, mercado farmacêutico, e se tornou um mercado evangélico, um mercado gospel, onde 99% das pessoas envolvidas nesse meio, eu estou falando aqui não daquelas pessoas simples que foram manipuladas e alienadas, mas estou falando aqui daqueles líderes lobos em pele de ovelha. 99% dessas pessoas têm como objetividade não ensinar e não pregar o evangelho, não libertar almas, mas ganhar dinheiro, lucrar. Dinheiro, poder, status, fama, tudo isso usando o termo evangélico, associando esse termo ao evangelho de Jesus. Porém, um evangelho corrompido, um evangelho maculado. Como Paulo diz aos Gálatas, um outro evangelho que na verdade nem é outro, mas é uma cópia fajuta daquilo que Cristo pregou, substituindo as verdades de Cristo por achismos humanos ou por regras humanas. Portanto, nos dias de hoje, quando alguém fala sou evangélico, as pessoas pensam tudo acerca dessa pessoa. Que ela não bebe, que ela não fuma, que ela não faz sexo antes do casamento, enfim, uma série de características. Enfim, pensam tudo sobre essa pessoa, menos que ela se parece com Jesus. Por quê? Porque o sistema evangélico corrompeu o evangelho. De forma que ser evangélico nos dias de hoje nada mais é do que você pertencer a uma religião evangélica. E quem me acompanha aqui sabe muito bem, eu falo praticamente em todos os vídeos, que religião não salva ninguém. Religião não tem o poder de salvar ninguém. Então, respondendo à pergunta que é o tema desse vídeo, para servir a Deus, preciso ser evangélico? A resposta é não.
Todavia, para servir a Deus, você precisa ter em você as características do verdadeiro evangelho. Você consegue perceber essa diferença entre ser evangélico e ter as características do evangelho? É por isso que muita gente que me assiste não compreende quando querem colocar alguém de religião diferente da sua no inferno, dizer que essa pessoa está perdida, dizer que essa pessoa está condenada a um castigo eterno. Eu digo, não, você não sabe qual é a essência dessa pessoa. Ela só tem uma religião diferente da sua, mas você não conhece qual é a essência, você não conhece qual é o modo de viver dessa pessoa. Porque ser evangélico é carregar consigo uma cartilha de regras de pode e não pode. Todavia, ser alguém do evangelho é carregar em si a essência de Jesus, é amar com o mesmo amor que ele amou, é defender as causas que ele defendia, como eu já disse no início aqui do vídeo. Por isso que quando alguém me pergunta, Charleson, um bandista pode ser salvo? Um espírita pode ser salvo? Eu respondo, cara, se até um evangélico pode ser salvo, por que eles não? Por causa da religião que é diferente da minha? Por causa da cultura que é diferente da minha? Você tem que deixar, minha gente, de reduzir a grandeza do evangelho a um pacote de regras. Vocês têm que deixar de reduzir a grandeza do evangelho a uma caixinha chamada sistema religioso. Porque o que é um sistema? O sistema é uma mentalidade que você acessa. Se você acessa uma mentalidade religiosa, uma mentalidade ritualística, você está acessando um sistema, o sistema religioso. Todavia, quando você incorpora em si a essência do evangelho, os ensinamentos de Jesus, aquele sermão do monte que Jesus ensinou e tantos outros ensinamentos de Jesus, você não está acessando sistema algum, você está absorvendo a realidade do evangelho. Por isso, não, necessariamente você não precisa ser evangélico. Ah, Charleson, mas eu sou evangélico. Isso não importa, o que importa você é alguém do evangelho? Você é alguém que carrega em si o evangelho? Carrego, então ok, maravilha. Ah, Charles, mas fulano de tal é de uma religião diferente da minha. Isso não importa. Esse fulano é alguém que carrega em si a essência do evangelho? Não é, Charles, porque ele nunca ouviu falar de Jesus. Ser alguém do evangelho nada tem a ver com ter simplesmente a informação do que é evangelho. Ser alguém do evangelho é ser alguém que vive. E talvez viva até mesmo sem saber. Talvez seja a essência dessa pessoa. Do outro lado do mundo existem povos que ainda não tiveram contato com o cristianismo que é propagado aqui do lado de cá. Todavia, mesmo sem essa compreensão, mesmo sem essa informação, milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo vivem conforme Jesus viveu, conforme Jesus amou. Vivem o evangelho, não fazendo seus rituais, não fazendo as suas liturgias, mas simplesmente servindo o necessitado, simplesmente vestindo o despido, ou visitando o órfão e o enfermo e o preso. E Jesus dizendo, todas as vezes que fizerdes a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Mas eu não estou fazendo para ti, Jesus. Eu nem sei que o Senhor existe. Não importa, quando você faz para um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Percebe que o evangelho vai além, transcende essa ritualidade criada pelos homens. Percebe que o evangelho transcende essa necessidade de alguém levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. O evangelho vai muito além disso. O evangelho é algo que vem de dentro para fora. É algo que começa aqui no meu interior e é percebido por aqueles que estão à minha volta. Nada é mais maligno, perverso e malvado do que eu estabelecer que apenas alguém da minha religião, que pensa igual eu, da minha cultura, da minha região, que é alguém que conseguiu acessar o evangelho. Que coisa mesquinha, que coisa pequena. O evangelho vai além disso, minha gente. O evangelho ele é poder de Deus.
O evangelho ele é estender a mão ao próximo. O evangelho é servir o necessitado. É claro que toda religião é prejudicial, seja ela o cristianismo, seja ela o hinduísmo, o espiritismo, seja ela qual seja, toda religião te manipula, toda religião te aliena. Bom é que você tenha os seus olhos abertos e sirva a Deus pelo caminho do evangelho, sem criar atalhos, sem criar essas tentativas de se aproximar de Deus por conta própria. Todavia, infelizmente, sabemos que tem pessoas que ainda não tiveram essa percepção, que ainda estão presas dentro dessas mais diversas religiões. Você que é um ente do evangelho, o meu conselho a você: chega, pare de condenar pessoas de diferentes religiões ao inferno. Entenda que elas simplesmente ainda não tiveram a compreensão que você tem. Mas muitas dessas, sinceramente, dentro dessas religiões, elas buscam viver o verdadeiro evangelho, independente de qual seja a religião, desde o cristianismo até a última religião criada no mundo. Existem pessoas sinceras vivendo o verdadeiro evangelho, não porque estão dentro de tal religião, mas porque dentro de si existe o verdadeiro evangelho, certo? Então a resposta do nosso vídeo é: não, você não precisa ser evangélico. E quando eu digo evangélico, eu estou me referindo ao que o termo evangélico virou hoje. Você não precisa ser um evangélico para servir a Deus. Todavia, você precisa ser alguém portador do evangelho. E como vou servir a Deus, Charleston? Servindo o meu próximo, amando, abraçando e acolhendo aqueles que Jesus ama. Que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Que Deus te abençoe. Repito, não deixe de se inscrever, deixar seu like, deixar o seu comentário e ativar o sininho de notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijão!